matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E no dia 10 de janeiro de 2014, nós tivemos o nosso primeiro programa. Estamos completando, então, um ano de Sintonizando Saúde. Tem sido muito bom estar com vocês. Eu fico muito feliz e agradeço todas as manifestações os elogios, as pessoas que me ligam dizendo o quanto foi bom, o quanto foi útil para elas, o que a gente fala aqui no programa. Eu fico muito feliz com isso e espero melhorar cada dia mais e a cada dia mais poder estar sendo útil a muitas pessoas, né? Bom, comemorando o nosso mês de aniversário, nós no último programa deste mês, vai ser no dia 30 de janeiro, nós vamos fazer um outro sorteio. Dessa vez nós vamos sortear a babosa, né? Uma babosa para vocês, um álcool gel do tamanho grande e 2 dos pequenininhos. Vamos sortear um pretinho e o verdinho, que na verdade é o símbolo do nosso programa, né? Então, quem quiser participar do sorteio, tá aí na tela os telefones, pode ligar para 22370720, né? Ou 22419991, deixar o nome, o telefone e o seu bairro, né? Vocês vão ter umas semanas aí para fazer isso, vocês podem telefonar e participar do sorteio. Dessa vez, dos 2 produtos que apareceram na tela e mais a babosa, né? Que é o composto de aloe vera, que é a babosa, geleia real e mel, né? Que nós já temos falado tanto sobre ela e no futuro vamos explicar novamente, inclusive ensinar para quem preferir, para quem tiver a planta em casa, como é que pode fazer em casa esse composto, essa bebida de babosa que é tão útil para a saúde, cura tantas doenças e deixa o nosso organismo desintoxicado. Bom, o ano se passou, né? E em 2015, agora, nós vamos começar partilhando algumas ações práticas que podem ajudar a transformar nossas vidas. Nós vamos abordar várias ações em vários níveis, no nível da alimentação, na vivência do cotidiano, na busca do autoconhecimento e na busca, o que é principal de tudo, na busca de uma maior autoestima e da confiança de si mesmo. Existem muitas pequenas coisas que nós podemos fazer que podem nos auxiliar em muito nesses processos, né? E hoje nós vamos falar de 2 pequenas coisas, mas antes vamos falar também são dois eventos que vão acontecer em Petrópolis e que podem também ser muito úteis nessa nossa busca de autoconhecimento, nesse nosso trabalho interno, né? O primeiro é o curso de canto, Cantando a Vida, do professor Marcos Guimarães. Ele é um curso de busca com autoconhecimento através do canto. É todas as sextas-feiras no Espaço Shiva, às 8h30 da noite. O Espaço Shiva é na Rua 13 de Maio, 259. Mas quem tiver interessado, entre em contato com o professor Marcos nesses telefones que estão na tela. 2245-5765 ou 99221-7044. Vocês podem entrar em contato com o professor Marcos para conversar a respeito do curso, né? O canto, ele traz muitos benefícios à saúde. E, na verdade, não é dizer, eu não quero ser cantora. A questão não é essa.
é um treinamento, né, na verdade, um desenvolvimento, na verdade, para o autoconhecimento. O canto vai ajudar na respiração, vai fazer como se fosse uma massagem nos nossos órgãos internos, essa é a verdade. E é uma forma também, o canto, de trabalhar nossas emoções. Parece assim difícil de acreditar, mas é uma forma muito boa de trabalhar nossas emoções. Nós mexemos com esses conteúdos que normalmente a emoção fica retida nessa região e o canto é uma forma de trabalhar isso, de liberar isso. Ou seja, é uma forma muito boa de trabalhar o seu autoconhecimento, de trabalhar a saúde e brincar também. O que é fundamental para se ter uma vida feliz é aprender a brincar, né? Já falamos sobre isso, meu filho já esteve até aqui, ano passado, num programa falando sobre isso. É fundamental isso, né? Bom, o outro evento que nós vamos anunciar é o curso de Teologia do Instituto Teológico Franciscano. Para quem não conhece, eu trouxe uma imagem dele, do Instituto Teológico Franciscano. Ele fica ali na Coronel Veiga, né? Esse aí. E ele tem um curso de graduação em Teologia. E está agora o período de inscrições até o dia 30 de janeiro. Quem tiver interessado na graduação em Teologia, entre em contato com o Instituto Teológico Franciscano através dos telefones 2243-9959 ou 2231-6409. Né? O estudo da teologia também é uma possibilidade muito importante para refletir e poder estudar teologia com um certo rigor científico e acadêmico, né? Isso é bom porque elimina a possibilidade de você começar a aprender um monte de coisas. Muitas pessoas ouvem, eu costumo dizer que escutam cantar um galo, mas não sabem aonde, né? Então ali você vai ter uma possibilidade de fazer um estudo acadêmico, com rigor científico, um estudo sério, e poder trabalhar uma visão integral do ser humano e buscar através da teologia também um autoconhecimento, né? Você, à medida que se conhece, você tem muito mais possibilidade de começar a partilhar com o mundo e a conhecer melhor o mundo também, né? E desenvolver, né, seus conteúdos internos através da teologia. Então, é uma forma, essa, né? O curso tem parâmetros estabelecidos pela CNBB e pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, também é uma possibilidade, é uma forma de crescimento, né? E se desenvolver. E eu gostaria de lembrar aqui que tanto num curso como no outro, e nós vamos durante o decorrer desse ano enfatizar essa questão, não existe idade, não existe idade. Eu, às vezes, pessoas me ligam e no decorrer da conversa, algumas vezes são pessoas com um pouco mais de idade que quando a gente escuta assim, às vezes a pessoa fala, nossa, eu já tenho muita idade. E algumas dizem isso para mim e têm menos idade do que eu, né? Então, não existe, né? Se nós formos ser lógicos, usar a lógica, uma pessoa com 20 anos pode viver mais 5 e uma pessoa com 70 pode viver mais 10 ou 20, né? Então, isso não é fator de avaliação, né? Ninguém tem idade demais para fazer um curso, nem para fazer nada. Todo mundo não só tem o direito, como tem a obrigação de fazer aquilo que lhe dá ímpeto, que lhe causa vontade de viver, né? Ter vontade de fazer alguma coisa e desistir porque acha que já está muito tarde, na verdade, isso é uma coisa inadmissível, né? É como se fosse quase que um desrespeito ao divino, né? Você está simplesmente julgando a sua vida dentro do limite de uma coisa que é temporal, que é completamente material. Isso não é um direito que a gente tem. Então, vamos nos deixar levar muito mais pelos nossos conteúdos internos, por aquilo que nos dá vontade de viver, porque é exatamente isso, é uma forma de gratidão a Deus por Ele estar permitindo a nossa existência, né? Bom, então, nós demos aqui 2 possibilidades excelentes para vocês, né? Tanto o curso do professor Marcos, como o curso de graduação em teologia, né? E eu acredito também
que se a pessoa às vezes não tem interesse em fazer, a graduação lá não é complicada, a forma de ingresso. Eles fazem o ingresso através de uma avaliação de currículo vitae, ou histórico escolar, ou redação, ou diploma de curso superior. Mas, independente disso, eu acredito que se alguém quiser cursar algumas matérias, talvez seja possível, uma questão de telefonar e tentar, e perguntar, não é isso? Bom, depois dos 2 eventos que nós falamos, vamos começar hoje o que eu falei para vocês, formas de transformar nossa vida, né? Hoje eu vou falar de 2 coisas assim muito simples mesmo. Uma é o que não usar, né? Uma das coisas que a gente não deve usar. E a outra é uma coisa que nós devemos usar, né? Vamos começar pelo que não usar. E hoje, esse que não usar vai ser a água gelada, ou seja, a bebida gelada, tá? Nós temos uma imagem aí, você vê um copo de água gelada. Nós vamos, no finalzinho dessa parte aqui, nós vamos destacar essa questão que as pessoas às vezes veem um copo de água gelada ou estão cansadas e querem um copo de água gelada. Nós vamos tentar mostrar como muitas vezes é uma questão de hábito e não uma questão de que é prazeroso. Mas por que não tomar água gelada? No nosso programa, o que eu sempre insisto, e para mim é uma questão fundamental, sempre foi, durante toda a minha vida, talvez por isso eu tenha trilhado esse trajeto, né? É entender o porquê, né? As pessoas, nos dias de hoje, talvez esteja mais visível que acontece isso e antes também fosse, mas escuta-se muita coisa e acata-se como se fosse verdade, muitas vezes dependendo de quem está falando e não pela coisa em si. Isso não existe, né? Os grandes mestres todos sempre diziam, a questão não é acreditar no que eu estou dizendo, a questão é usar aquilo para pensar a respeito. Kant destacava muito isso. Existe um texto dele maravilhoso a respeito disso, em que ele destaca exatamente essa incapacidade que o homem, já naquela época dele, né, tantos anos atrás, estava desenvolvendo, perdendo essa autonomia do pensamento. Isso é importante. Então, quando se escutar alguma coisa, entender o porquê daquilo, mesmo conceitos que nós já tenhamos na nossa cabeça, mas que simplesmente aceitamos às vezes durante uma vida inteira e não sabemos o porquê, está mais do que na hora de começar a se questionar: por que é que eu faço isso? Né? Qual a razão? Em que isso me auxilia? Ou em que isso me prejudica? Né? Porque muitas vezes fazemos coisas, acreditamos que é o certo e aquilo está nos prejudicando, está nos provocando problemas sérios sem necessidade. Né? Sem necessidade. Então, a água morna, ela limpa as toxinas. E a fria, pelo contrário, endurece as gorduras, o que provoca toxinas, né? A água, ela vai diluir os sucos digestivos e se ela for fria, ela vai solidificar as gorduras que estão presentes nos alimentos. Na verdade, o nosso processo digestivo, ele funciona muito bem. Aliás, nós nascemos perfeitos, né? O nosso corpo nasceu com tudo que é necessário, é uma máquina completamente perfeita, impossível de ser inventada outra igual. Acontece que ele funciona bem quando está na sua mais profunda harmonia, né? Então, ele funciona bem quando está numa forma natural. O que nós não devemos fazer é atrapalhar esse processo. E a água fria é uma das coisas que mais prejudica. Eu estou falando água sempre, mas é verdade, bebidas frias, né? É o que mais atrapalha esse processo, né? Então, vamos entender como é que funciona o nosso organismo, como é que funciona o nosso corpo, como é que funciona o nosso fogo digestivo. Em Ayurveda se trabalha muito isso, né? É o fundamental para a saúde. Qualquer doença tem origem na questão do nosso processo digestivo. O Ayurveda fala isso, o Deepak Chopra fala isso. Se qualquer médico que estude profundamente esse assunto, abordando o ângulo de forma holística e global,
vai chegar a essa posição, né? Então, vamos mostrar nossa próxima imagem, vamos entender o porquê disso. Pode parecer assim um pouco exagerado, mas é exatamente isso que nós estamos vendo na tela do lado esquerdo. É assim que funciona o nosso fogo digestivo, né? É desse jeito mesmo. Os nossos sucos gástricos são poderosíssimos, poderosíssimos, né? Eles têm uma força de dissolver, de trabalhar, de metabolizar, né, as coisas assim, fenomenal. E eu fiz uma comparação, uma metáfora, usando a panela que estava do lado da nossa imagem, né? Essa panelinha que está aí, nós vamos tentar, através dela, tentar entender o que acontece dentro do nosso organismo, né? Vai ser uma forma mais fácil, mais simples, de nós conseguirmos entender como é que a coisa funciona. Então, quando nós bebemos líquidos frios, principalmente as refeições, os nossos sucos digestivos, eles ficam diluídos, o que provoca uma digestão incompleta, uma digestão falha. E quando isso acontece, o que vai acontecer? O nosso organismo vai gerar toxinas, né? As toxinas, na verdade, são a origem de praticamente tudo. Por isso é que a babosa faz tanto efeito. Às vezes as pessoas acham, nossa, é uma panaceia. Se você pega o livro do Frei Romano Zago e lê, diz, não, a panaceia cura tudo. Não é que ela é uma panaceia. Ela trabalha limpando o sangue, limpando os intestinos, limpando exatamente as toxinas. Então, quando isso acontece, uma série de doenças são eliminadas, né? Há que se entender uma coisa, quando a gente fala em toxinas, e quando a gente fala de intestino, muitas pessoas têm, eu já falei isso várias vezes, mas muitas pessoas têm a ilusão de que, não, eu vou ao banheiro todos os dias, eu não tenho prisão de ventre, então elas acham que não vão ter problema nenhum por causa disso, né? A referência não é exatamente essa, né? A questão, claro que a pessoa não ter prisão de ventre é uma coisa ruim, eu não estou questionando isso, né? Ela tem um organismo que tem o funcionamento dele normal e saudável, isso é muito bom. A questão é que existe um outro detalhe a mais. Assim como o nosso coração, por exemplo, pode estar funcionando muito bem e as nossas veias, as nossas artérias podem, de repente, estar começando a se fechar, ganhando camadas, né, por dentro nelas, e aí a pessoa, de repente, vai ter um infarto. Da mesma forma, acontece no intestino. Muitas vezes, o bolo fecal está fluindo através do intestino, mas está deixando depositado toxinas nas paredes. Esse é o grande problema. Então, por isso você vê muitas vezes pessoas que não tinham prisão de ventre, tinham fluxo intestinal normal, né? Mas de repente tem um problema sério de cólon, câncer de cólon ou uma outra doença, né? Por quê? Por causa disso, porque as paredes não estavam limpas, né? Então, daí a importância do não tomar líquidos gelados, porque ele é um dos grandes agentes que vai provocar esse tipo de depósito, porque as gorduras não vão ser dissolvidas e vão gerar essas toxinas que vão fechando esses canais do corpo, né? Inclusive, no Ayurveda e também na medicina oriental, né? Coloca-se que seria bom, inclusive, uma bebida quente ao final da refeição. Por isso esse hábito de se tomar chá ao final da refeição, né? Para tomar uma bebida quente ao final da refeição. Tanto na medicina, como eu já falei, orienta-se isso, que se tome, mesmo durante a refeição, se tiver que tomar alguma coisa, tomar um chá ou uma bebida quente, né? Tanto no início, durante, como no final das refeições, mas nunca uma bebida gelada, né? Isso vai fazer com que o fogo digestivo seja apagado, né? E a digestão não vai acontecer de forma saudável. Bom, continuando o nosso entendimento, usando a nossa metáfora da panela, vamos ver aí a nossa panelinha agora. Vamos tentar entender como é que funciona. Dentro, a nossa panela seria o nosso estômago,
né? O alimento que a gente ingere é esse conteúdo alimentar que está dentro da panela, e o líquido também vai junto, para o mesmo local, junto com a panela. O nosso fogo digestivo, que no Ayurveda nós chamamos de Agni, né? E ele vai ter o auxílio do ar, né? Nós já falamos aqui em Ayurveda, mais para frente nós vamos repetir isso, né? Em que você trabalha com os 5 elementos da natureza. Então aí o nosso Agni vai ter a ajuda do ar. Se vocês, por exemplo, tiverem uma panela pegando fogo e tamparem ela, tirarem o ar, ela morre, ela não vai ter mais fogo. Bom, dá para entender aí, quando você tem uma panela com comida no fogo, que se você coloca um líquido geral, dentro dessa panela, né? Se você coloca um líquido gelado, você vai parar o processo de cozimento. Pois é exatamente assim que acontece dentro do nosso estômago. Eu acho que fica bem simples de entender usando essa metáfora da panela. Você tem o líquido no seu estômago, você tem o alimento no seu estômago, e se você joga um líquido que esteja morno, ou quente, ou morno, né? Eu tenho preferência pelo morno. Eu tenho falado quente aqui, mas o morno faz o mesmo efeito e de repente é mais agradável para tomar. Você vai ter alguma coisa que vai até auxiliar nesse teu processo digestivo. Mas se você coloca alguma coisa gelada, é o mesmo que você tivesse a sua comida no fogo, você está lá com o teu arroz cozinhando na sua panela e ele está lá borbulhando e cozinhando e de repente você joga água gelada ali, você para o teu processo de cozimento até que aquela água se aqueça novamente. No nosso estômago isso se torna um pouco mais grave. Por quê? Que quando você joga aquela água ali dentro gelada, ou aquele líquido, aquela bebida gelada ali dentro, né? Você desequilibrou o seu processo digestivo. Não é que nem a sua panela no fogão, que você simplesmente vai demorar mais e vai esquentar aquilo. Você simplesmente solidificou gorduras, né? Porque o processo digestivo na panela, na nossa panela, ela está no fogo e ela vai sair dali quando o arroz estiver pronto. No nosso processo digestivo, à medida que a comida entra no nosso estômago, né, ela já começa o processo digestivo. À medida que ela entra na nossa boca, para falar de uma forma correta, à medida que ela entra na nossa boca, ela já inicia um processo digestivo. Nós temos sucos na nossa boca que já iniciam esse processo. Isso não é difícil de perceber. Quando você vê alguma coisa que você acha lindo e que te dá vontade de comer, você já produz sucos na sua boca, né? A sua saliva já aumenta exatamente porque você está tendo vontade de comer aquilo. Então, aquilo quando você come é muito melhor digerido do que uma coisa que não te atrai, porque você não produz os sucos necessários para fazer aquela digestão. Então, na hora em que você vê, já começa ali na boca a fazer a sua digestão. E à medida que vai entrando, mesmo enquanto você está comendo, aquele processo já está acontecendo, né? Não é como no caso da panela, que a água vai ficar ali parada, o arroz vai ficar ali, vai esperar esquentar para continuar de onde parou. Não, porque aquele alimento já começou a ser digerido. Então, realmente, o que vai provocar a bebida gelada é um autêntico caos, né? Vai atrapalhar completamente a digestão e esse processo, né, vai ficar um processo mal feito, esse processo de digestão que vai exatamente gerar as toxinas, né? As toxinas no Ayurveda nós chamamos de ama, né? E é esse ama que vai provocar, né, praticamente todas as doenças têm origem no ama, né? No ama. Aí a outra questão, né, é que algumas pessoas acham que é prazeroso beber um líquido gelado na refeição. Independente que ele vai solidificar os componentes oleosos da nossa comida, né, e vai prejudicar a nossa digestão, formando as toxinas que aí vão se instalar no organismo e vão se espalhar pelo corpo todo, existe a questão também de que muitas vezes o que a pessoa pensa que é um prazer, né, não é um prazer, mas na verdade é um hábito o qual a pessoa tem dificuldade de se libertar, né?
Um outro ponto que eu não posso esquecer de falar é que o AMA, que são as toxinas, depois que ela é produzida no nosso intestino, ela circula por todo o nosso organismo. E ela vai se instalar, como eu falei lá no começo, nas veias, nos órgãos, nas articulações. Por isso ela é a origem de todas as doenças, né? Essa produção de AMA, essas toxinas. Toxinas são a origem, na verdade, de todas as doenças. O AMA, as toxinas são a primeira causa, a causa original, a origem de praticamente todas as doenças reumáticas, né? Nas articulações, nos músculos, no esqueleto, e que vão provocar dores e restrição de movimentos, né? Não é necessário, na verdade, que, como eu falei, bebidas quentes ou até bebida morna, né? A questão seria mais tomar bebida na temperatura natural, beber líquidos na temperatura natural, né? Inclusive, nós estamos falando da digestão e da alimentação, mas mesmo fora do horário das refeições, né, os líquidos na temperatura natural são muito mais saudáveis, porque, na verdade, nós vamos estar ingerindo líquido na temperatura do nosso corpo. Nós não vamos estar criando um choque térmico no nosso organismo que vai provocar a formação de toxinas também, né? Então, é fundamental, se nós não queremos provocar, gerar a formação de toxinas, né? É fundamental que nós respeitemos a temperatura do nosso corpo, que está na temperatura do meio ambiente, pelo menos quando nós estamos saudáveis. Então, beber os líquidos na temperatura ambiente seria a forma ideal, né? Muitas vezes a pessoa tem secreções, tem catarro, vive com um problema de catarro crônico e, na verdade, tudo que ela precisa fazer é parar de formar toxinas, fazer com que o corpo dela trabalhe de uma forma saudável e não gere toxinas e tudo vai embora, né? Então, a coisa é tão simples, não é necessário fazer mais nada, nem tomar uma erva seria necessário se ela respeitasse o seu próprio processo biológico. Essa aqui é a questão principal. E, no fim das contas, né, o costume de beber líquidos gelados, quando você começa a falar com as pessoas, o que você encontra é: sempre tomei assim, né? Aí seria a questão, né, como eu sempre volto lá, a questão dos porquês, né? A pessoa se questionar para ela mesma, né? Eu sempre tomei assim, mas deu resultado? Né? O problema é que as pessoas não conseguem fazer essa conexão por falta de conhecimento, né? Ela não consegue fazer essa conexão de que tem a ver sim, porque se ela pensa, eu fiz sempre assim, deu certo, eu estou saudável, então muitas vezes existe uma conexão que ela não percebe. Então, ela sempre fez assim e não funcionou. Está na hora de começar a fazer funcionar, né? Ou muitas vezes a pessoa responde assim: mas todo mundo bebe gelado, né? E aí eu pergunto: todo mundo está saudável, né? Essa que é a questão. Então, no fim, a gente vai chegar sempre à mesma questão, né? O que é importante? Agir com consciência e conhecimento. Esse é o segredo para nós conseguirmos transformar as nossas vidas, né? Então, conhecimento e consciência, consciência já é um passo monstruoso, mas se a gente juntar isso, um pouco de conhecimento, nós podemos começar a mudar atitudes, pequenas atitudes nossas, que nós às vezes fazemos, não sabemos nem porquê, e é como eu falei, é a questão do hábito. A pessoa às vezes toma aquela água gelada porque é prazeroso e na verdade não é nem prazeroso, né? Ela simplesmente se habituou àquilo, acabou e pronto. E aí aquele hábito, ela tem dificuldade para mudar aquilo, né? Somado ao fato de que ela não tem o conhecimento de que aquilo é fundamental para que ela tenha uma vida saudável, e muitas vezes ela tem várias pequenas doenças que ela nem imagina que a origem está lá. Ou então uma doença que de repente vai aparecer no futuro, na medida em que os canais, em Ayurveda a gente chama de skrotas, que são os canais do corpo todo, vão começar a ficar fechados, né? As veias, as artérias,
o canal, o intestino delgado, o intestino grosso, né? Várias coisas que podem ocorrer, né? Em função disso, uma coisa tão pequena. Então, o que não fazer seria tomar bebidas geladas. Agora nós vamos voltar para o que usar. Nós falamos do que não usar, agora o que usar. Então, eu procurei botar uma coisa que estivesse relacionada. Nós falamos das bebidas geladas e da relação que existe das bebidas geladas com a gordura, né? Então, uma das terapias mais simples que existe, mais baratas que existe e mais eficiente, eu mesma já vi várias pessoas se curarem de doenças, né, que na época, por mais que eu soubesse, eu nem podia imaginar que isso aconteceria, né, que a força disso era tão grande, se curarem de certas doenças só fazendo isso, só com isso, né? Eu tenho o hábito sempre de indicar no começo de qualquer tratamento isso, e só daquilo ali a melhora já foi extraordinária, já mudou totalmente a minha perspectiva de como seria depois, porque muitas coisas que deveriam ser feitas já não precisavam mais, né? É o quê? A água morna com limão. Então, vamos mostrar a figura 7, que é da água, não, a outra, anterior a essa, que nós temos que entender o porquê, não é isso? Então, aqui nós vamos ver a água e a gordura, né? A gente estava falando nisso, tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, da água gelada, né? Essa incompatibilidade que existe, né? Quando você dorme, por exemplo, várias gorduras estacionam no seu corpo, né? E quando você acorda e toma em jejum um copo de água morna com algumas gotas de limão, vai ser de uma ajuda, uma muleta que vai nos auxiliar e muito, né? Vamos entender o porquê. A água de manhã, ela já vai ajudar, por isso que já se fala há muito tempo, escuta-se sempre falar que tomar um copo de água de manhã é muito bom. A água de manhã, ela já vai ajudar no trânsito das toxinas, tá? Que ficam depositadas no nosso organismo depois de uma noite de sono. Muito bem. Se essa água não for a temperatura ambiente, se ela for morna, né? A gente viu a imagenzinha agora há pouco da água com a gordura. Se ela for morna, né? Esse processo de limpeza vai ser muito maior, né? E se for com limão, vai ser melhor ainda. Vamos fazer uma metáfora também aqui. Se eu estou lavando a minha louça e eu tenho um prato que eu comi alguma coisa que era gordurosa, se eu simplesmente lavar ele com água, não vai sair direito a gordura que está ali no prato. Se eu lavar com água morna, as possibilidades que eu tenho de deixar esse prato limpo são muito maiores, né? A tendência é o prato ficar limpo, mas não totalmente limpo. Aí eu pego na minha esponja e coloco um pouco de detergente. Quando eu faço isso, o meu prato fica totalmente limpo. Esse nosso detergente, né, vai ser o limão. Vai ser ele que vai fazer com que essa limpeza se faça de uma forma profunda e completa, né? E vai limpar todas as gorduras que se depositaram no nosso organismo durante o sono. Então, juntos, a água e o limão, eles vão ajudar a limpar essas toxinas, né? Que ficam espalhadas pelo nosso corpo, antes que elas comecem a agir no nosso organismo, entupindo as nossas artérias ou mesmo o nosso sistema digestivo, né? Então, essa água com limão vai auxiliar nesse processo e realmente funciona. Se você fizer isso muitas vezes, nas primeiras vezes, você já vê efeito, dependendo do estado da pessoa, mas isso por um certo período pode resolver várias doenças, né? Em período de uma semana, a pessoa fazendo isso, muitas doenças às vezes até já começam a desaparecer, já mostra resultados assim espetaculares, né? Esse tomar em jejum um copo de água morna com alguma... É importante um detalhe aqui. Não é um limão, né? É a mesma coisa que se eu coloco... Vamos voltar lá para a minha pia de louça em que eu coloco o detergente para lavar o meu prato.
Se eu colocar um pouco de detergente, eu vou fazer a espuma necessária e vou lavar o prato de uma forma adequada, boa, vai ficar limpo e não vai dar nada errado. Agora, se eu colocar detergente demais, vai fazer espuma demais, vai ser um caos. Não vai ajudar em nada a limpeza, muito pelo contrário, vai até atrapalhar, né? Então, esse é o caso do limão também. Nós devemos colocar algumas gotas de limão, não espremer um limão inteiro. Se o limão for um limão grande, né, ele dá para 4 vezes. Se ele for um limão pequeno, talvez você possa dividir ao meio. E o ideal seria você partir, não cortar um limão em 4. Você pode partir uma fatia dele e colocar num potezinho de vidro com aquela parte cortada para baixo. No dia seguinte, você vai pegar esse limão e ele vai estar fresquinho, vai estar legal. Você guarda ali na geladeira. Porque a parte que você cortou, ela vai ficar em contato com o vidro e ele vai ficar perfeito. E ali você pode cortar outra fatia dele e usar para fazer a sua água morna com limão. E isso tomado em jejum. Então, é a água morna com algumas gotas de limão tomadas em jejum, tá? Bom, o limão, ele é ácido, né? No Ayurveda se fala muito isso a respeito de todos os alimentos, que é o sabor pós-digestivo. No caso do limão, o limão é um dos alimentos que ele tem um sabor pós-digestivo, o efeito pós-digestivo, diferente do efeito dele, na verdade. Porque o limão, né, ele é ácido, mas ele fica alcalino ao ser digerido. Então, ele é extraordinário para equilibrar o pH do corpo. Nós já vimos no ano passado, eu já passei até vídeos para vocês a respeito de curas rápidas e super eficientes do câncer, feitas exatamente a pessoa equilibrando o seu pH, né? E isso é uma coisa que não é tão complicado de fazer. E o limão é um dos fatores que pode ajudar a equilibrar o pH. Então, até no caso de câncer, por exemplo, já dá início a um processo de cura, porque o pH do organismo, que sempre está ácido, no caso de câncer, e dá grande parte das doenças, né? Ele vai ser normalizado, ele vai voltar ao ser normal. O limão vai trabalhar esse pH para que ele se torne novamente alcalino, né? Então, a pessoa pode achar, mas limão é ácido. Não, mas ele tem um sabor pós-digestivo alcalino. O efeito dele é alcalino depois que ele vai para o intestino, né? Para o nosso corpo, que ele entra no nosso corpo. Então, ele vai fazer esse efeito de fazer o equilíbrio do pH do organismo. Ele vai limpar o sangue. Muitas vezes você vê na internet também um monte de... É engraçado que as pessoas nunca falam assim, quando querem divulgação e querem muitos acessos, eles nunca falam, não, isso é bom para a saúde, todo mundo fala, vai emagrecer, aí todo mundo vai atrás, quando diz que vai emagrecer. E muita gente você vê ali que é segredo para emagrecer, quando você abre, fala sobre o limão. Por quê? Porque ele exatamente, à medida em que ele vai normalizar e deixar o seu corpo mais saudável, ele vai fazer com que você vá para o seu peso ideal, né? Eu não gosto de usar essa questão de vai emagrecer, porque às vezes a pessoa já está magra, mais magra que aquilo vai ser doença, não vai ser saudável, né? Então ele vai levar o seu peso, se você tiver obesa, ele vai trazer o seu peso para o seu normal, para o seu ponto de equilíbrio. Isso é que é importante. Ele vai levar o seu peso para o seu ponto de equilíbrio, porque a questão é ser saudável. Você vê muita gente magra aí, né? E muitas vezes muito mais doentes do que pessoas que são mais cheinhas, né? A questão é não confundir com obesidade. Obesidade, você já entra num critério patológico e aí realmente essa gordura não vai ser benéfica, né? Então, na verdade, o limão, falando a nível de partes, como normalmente as pessoas apreciam isso, né? Ele vai desintoxicar o organismo, ele vai combater a prisão de ventre, porque muitas vezes as pessoas já têm acúmulo nas paredes e aquilo ajuda a gerar
problemas em relação à prisão de ventre, então ele vai ajudar, né? Ele vai limpar as paredes do intestino, como eu já falei, automaticamente, como ele vai dissolver as gorduras, ele vai melhorar a digestão, ele vai limpar todos os canais do corpo. E como a nossa saúde é um caminho de vai e volta, né? Eu já falei várias vezes para vocês, mas eu vou repetir. Os nossos processos, né, eles, no ser humano é um ser holístico, no sentido de que ele tem corpo, mente e alma. Então, esse trabalho com as nossas emoções é que a ação da nossa mente que vai interferir, gerar, né, concretizar o que acontece na nossa matéria. Mas é um caminho de volta. O que acontece na nossa matéria interfere nas nossas emoções. Por exemplo, se uma pessoa por algum motivo sente muito medo, ela sofre um problema qualquer, um acidente, alguma coisa ela começa a ter medo, né? Ela não consegue, pelo tempo que ela não consegue lidar com aquele trauma que ela recebeu. Se ela sente medo, provavelmente isso vai afetar o rim dela, né? Que pode afetar outros órgãos, mas de uma forma assim, bem simplista, né? O órgão que trabalha mais vinculado ao medo é o rim. Então, provavelmente ela vai afetar o rim, ela vai ter problemas no rim. Mas se ela toma algumas ervas e começa a trabalhar isso e o rim dela começa a melhorar, ela vai ter uma melhora nesse seu sentimento de medo, nessas suas emoções, né? Então, é sempre o caminho de vai e volta, né? A emoção vai gerar um problema físico, mas quando você ajuda a solução do problema físico, você também ajuda a solução das emoções. Então, o limão, ele vai ser de grande ajuda também nessa questão emocional. Uma pessoa que esteja com problemas nervosos, ela vai se sentir mais equilibrada. Ele vai estimular, né, o cérebro, e vai trazer mais clareza mental, consequentemente, né? Vai ajudar muito o sistema imunológico e vai limpar a pele. A pele da pessoa fica muito mais limpa, muito mais clara, muito mais brilhosa. Por quê? Porque as toxinas vão estar sendo limpas, vão estar sendo eliminadas do corpo, né? Na verdade, o problema central é que nós precisamos parar de produzir toxinas, né? Então, aqui, hoje, nós demos duas possibilidades de fazer isso. E isso é o mesmo que fazer com que a nossa saúde seja muito melhor, muito mais saudável. Bom, nós falamos no início do nosso programa em abordar várias ações em vários níveis, né? E nesses níveis nós falamos na vivência do cotidiano e na busca do autoconhecimento. Tentando aprofundar essa questão, fazer um melhor entendimento disso, nós trouxemos hoje uma historinha que nos alerta para a importância do momento presente. Na verdade, metafisicamente falando, o grande segredo de tudo, né, é o momento presente, né? Nós não temos muito isso claro, nós não temos muito consciência de como as coisas funcionam. Nós vivemos simplesmente e não nos percebemos do que significa o ontem, o hoje e o amanhã, né? Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades por não dar valor ao que Deus nos presenteia no momento. Sempre que nós recebemos alguma coisa no momento presente, é aquilo que nós estamos precisando, né? Nós, claro, vamos ter que fazer uma avaliação, né, uma escolha, mas na maioria das vezes nós simplesmente desprezamos aquilo, estamos preocupados com alguma outra coisa que estávamos fazendo e desprezamos alguma coisa que veio a nós, né? Isso se repercute de várias formas, até de uma forma familiar ou no trabalho. Muitas vezes estão tão ocupados com alguma coisa, né, que não damos atenção à pessoa que está do nosso lado, né? Então, essas coisas são fundamentais, porque aquilo Deus nos enviou. E muitas vezes, quando nós prestamos atenção nos pequenos detalhes que Deus nos envia, Ele já está nos mostrando a resposta para aquilo que a gente estava tentando conseguir,
né? Para aquela vida que a gente quer, que a gente gostaria de ter. A resposta está ali e a gente não observa, deixa passar, né? E, na verdade, o que acontece? Nós desprezamos, né, na maioria das vezes, o que vem até nós, o que Deus nos dá de presente, né? E ficamos buscando ansiosamente coisas que muitas vezes, quando nós conseguimos essas coisas, elas, em vez de trazerem felicidade, nos trazem angústia, ansiedade, tristeza, entendeu? Quando o caminho que a gente devia estar percorrendo foi ali, mostrado por Deus, e nós deixamos escapar porque estávamos preocupados demais e ansiosos com aquilo que nós achávamos que devia ser feito, de como nós achávamos que devia ser, né? Então, eu gosto muito de uma frase de um filme que eu gosto muito, que é o Kung Fu Panda. Eu acho aquele filme assim fantástico, muito legal. E o grande mestre, o Wei, ele tem uma frase que resume isso tudo, que outros grandes mestres falaram, né? Eu trouxe uma imagenzinha para gente. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, por isso chama-se presente. Se nós formos olhar para tudo que mesmo que a gente falou hoje, né? Se a gente for ter que resumir isso tudo, né? E eu falei agora há pouco na questão da consciência e do conhecimento, na verdade, o que é importante, o que é necessário, é que nós estejamos presentes no nosso presente. Porque é o único momento da nossa vida sobre o qual nós temos domínio. É o único. Quando uma pessoa olha, por exemplo, para o passado, o Dr. Eduardo Bá dizia que a origem de todas as doenças são duas, né? Uma pessoa fica doente quando ela vive no passado ou quando ela vive no futuro. Quem vive do presente não fica doente, né? E se você pegar numa pessoa que esteja doente e começar a conversar com ela, tentar chegar à origem daquilo, né? Que sempre é origem metafísica, porque o nosso corpo só existe porque a nossa energia faz com que ele se concretize em matéria, né? Nós já mostramos isso e esse ano vamos falar mais para frente mais um pouco sobre isso para poder sedimentar esse conceito. Mas quando você começa a conversar com essa pessoa, você vai ver que essa pessoa sempre tem raízes ou no passado ou no futuro, né? E se a gente parar para pensar, o nosso passado foi. Nós não temos mais domínio sobre ele. Na verdade, eu coloquei mal, porque nós temos domínio sobre o nosso passado na medida em que sabemos viver o nosso presente. Se uma pessoa tem traumas do seu passado, se ela consegue viver bem o seu presente, ela simplesmente está purificando esses traumas, está limpando ele. E isso é uma forma de ter domínio sobre o passado, né? E é esse domínio sobre o passado que faz com que a pessoa fique saudável, em vez de deixar aquelas raízes puxarem ela de volta, o que vai fazer com que ela fique doente. E muitas outras pessoas vivem no futuro, como deveria ser, como ela gostaria de fosse, como o dia de hoje é sofrido, como o dia de hoje é difícil, como tudo está ruim. Só pensam dessa forma, em vez de tentar aproveitar o máximo que estão recebendo hoje. Quando a pessoa vive dessa forma, ela não está percebendo que é o que ela constrói no dia de hoje que está projetando aquele passado para o dia seguinte, né? Ou seja, na medida em que ela vive daquele jeito sempre, no dia de hoje, o dia seguinte vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada, porque ela não está gerando alguma coisa nova, ela está gerando sempre o mesmo processo, o mesmo sentimento de ser pobre coitada, é isso que ela está fazendo. Então, isso é importante. Quando existe aquela questão de que a gente colhe o que planta, você planta hoje, você vai colher amanhã, mas você está plantando hoje. Só que quando você estiver colhendo amanhã, já não é mais amanhã, já é hoje novamente. É o único momento em que você existe. Todos os momentos em que você está vivo e consciente disso é o hoje, né?
Você nunca está vivo e consciente disso, né? Lá atrás ou lá na frente. Você está vivo e consciente disso aqui. Então é fundamental que nós saibamos viver o nosso presente e que saibamos acolher os presentes que Deus nos dá no dia de hoje, né? Nós temos nossos desejos, nossos sonhos, e isso é saudável, mas nós temos que perceber que à medida em que nós jogamos esses sonhos, esses sentimentos para o cósmico, ele nos dá um retorno. E todo o retorno que ele nos dá é o que é melhor para nós. Mas nós temos que ouvir esse retorno, temos que estar presentes na hora em que esse retorno vem a nós. E muitas vezes, é como eu falei, muitas vezes nós perdemos muitas oportunidades, né? Por não dar valor ao que Deus nos presenteia e continuamos numa busca ansiosa por alguma coisa, pelo caminho que nós achamos que seria o caminho correto, sem nos percebermos do que Deus está nos enviando. E aí o que acontece? Quando nós chegamos ao que nós queremos por aquele caminho, que não seria o caminho ideal, nós percebemos que aquilo ali onde nós chegamos só nos traz infelicidade, angústia, tristeza, né? Quando tudo que nós precisamos ter feito é estar atentos ao momento presente. Então, vamos ver o nosso filmezinho de hoje. Bem, vamos então tentar imitar
né, o comportamento do nosso mongezinho aí e buscar nos nossos aprendizados diários uma forma de transformar a nossa vida. Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa, né? E lembramos que quem tiver interesse em adquirir a babosa, né, pode entrar em contato comigo pelo telefone 22370720. O composto já vem pronto de mel, aloe vera, que é a babosa e geleia real, ela já vem pronta para consumo, né? Nós temos também o álcool higienizante, que vem com babosa. Ele não só tem as propriedades do álcool gel, como também tem as propriedades da babosa, servindo inclusive para usar em a pessoa que tem feridas, algum problema, com a psoríase, ou qualquer outro problema que tenha, a babosa vai ser auxiliar. E como o álcool gel, a babosa vai impedir que ele resseque as mãos e vai ser de grande ajuda também até para a qualidade da pele, manchas e outras coisas. E quem tiver interesse também no Lota, nós temos o Lota, né? E temos o higienizador Ligual. Sempre vocês telefonem para 2237-0720. Bom, contamos sempre com vocês, né? Estamos chegando ao fim do nosso programa e os nossos horários são ao vivo, sexta-feira, 13h, ou então é logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa. Ou então nós temos reprises oficiais às segundas-feiras, às 15h, 15h, ou quartas-feiras, às 5h, 17h. Bom, o programa pode ser visto pela TV Vila Imperial, no canal 19, ou vocês podem entrar na página do Facebook, né, do Sintonizando Saúde, que lá vocês vão encontrar todos os nossos programas, um link para todos os nossos programas. Vocês podem entrar na página, curtir a nossa página, vão ter acesso a todas as nossas atualizações. Além dos nossos programas, nós colocamos outras coisas e vocês vão ter acesso a isso tudo, né? Vocês também podem assistir no site da emissora da TV Vila Imperial, né? E que é www.tvvilaimperial.com.br, ou na página TV Vila Imperial do Facebook também. Lá vocês podem assistir o nosso programa, sendo que por lá vocês podem assistir o nosso programa através dos dispositivos móveis de vocês, né? Vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato através dos telefones 2242-9991 ou 2237-0720. Vocês também podem entrar em contato com a gente através da nossa página no Facebook, até inbox, ou pela página mesmo, ou inbox, tirando dúvidas, se comunicando como vocês acharem melhor. Para quem não tiver acesso à internet, né, e tiver interesse em fazer perguntas ou se comunicar, pode escrever uma cartinha, entregar aqui na TV Vila Imperial ou até colocar no correio. A TV Vila Imperial, Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25 610 020, tá? Bom, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, alegria, saúde e bem para todos vocês. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can